Bom dia, amigos. Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica de 27 de maio de 2021 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Nós devemos preservar as nossas origens, nossas memórias e nossas histórias, conservarmos as tradições da família, das nações e também buscar novos conhecimentos. Então, nós temos hoje uma entrevista com o senhor Pedro Silva Pinto sobre a sua jornada na nossa região. Quem indicou foi a Adriana De Fácio, nossa amiga, ele é tio dela, tá? E depois nós temos sobre o Jardim Eunice e no Morumbi, o Jardim Morumbi. E uma pessoa do esporte, uma das pessoas mais importantes do esporte no Brasil. E, aliás, ele é conhecido mundialmente, ok? Então tá, no programa Débora Histórica, nós contamos as memórias dos distritos da Vila Sônia, Morumbi, Pinheiros e outras informações culturais. Venha você também contar as suas e é só marcar para tomar um café ou um chá comigo na sala de estar. E eu não posso deixar de passar a divulgação dos meus produtos da marca Débora Histórica, não é mesmo? Bom, para adquirir é só entrar em contato com contato@deborahistorica.com.br ou no meu celular 997241111. As entregas na região da Vila Sônia são gratuitas e em caso de outras localidades, nós precisamos acertar o valor da entrega, que não é caro, tá? Eu mando pelo motoboy, uma empresa que custa baratinho. E aí segue a vinheta da nossa marca, tá bom? E assim, logo mais eu terei no programa Débora Histórica no YouTube e em todas as redes sociais o nome dos amigos que colaboraram comprando um souvenir do programa Débora Histórica, e através desses é que consigo realizar algumas entrevistas. Quando eu não alcanço 20 produtos vendidos, porque eu preciso vender 20 produtos para realizar uma gravação externa, eu mesma completo com a minha verba, porque eu amo o que faço. Tá? Então, obrigado, pessoal, para quem comprou, para quem adquiriu as rifas, né? Tá bom? Então, nós voltamos já já. Você está precisando de orientação? Pergunta o psicanalista e coach Antônio Prado. Se sim, fale com ele. O contato é 997584843 e o e-mail é antonio.jmp57@gmail.com e ele faz o atendimento online. Então, logo após, agora nós vamos para a vinheta da Marlene Olim, do ateliê Marlene Olim, uma parceira nossa, tá? E após esta vinheta, nós vamos entrar na entrevista com o senhor Pedro da Silva Pinto, morador do bairro há mais de 60 anos, e ele nos conta a sua trajetória. Eu espero que vocês gostem, comentem, e aí depois dessa entrevista nós voltamos com os outros assuntos, tá ok?
autorização para eu colocar nas redes sociais. Então, o senhor autoriza Claro. eu colocar nas redes sociais do programa Débora Histórica? Sim. Autoriza? Então, tá. Então, vamos lá. O meu programa é super à vontade, a Adriana já sabe, né? Aqui pode coçar o cabelo, coçar o olho, sorrir, né? Chorar também, espero que não chore, mas chorar de emoção, né? Tá bom? Excelente. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e aí depois, quando eu falar, pode começar a ficar à vontade, tá? Então, vamos lá. Seu nome completo. Isso. Pedro da Silva Pinto. Ok. Data de nascimento e idade hoje. Então, 19 de fevereiro de 1945, 76 anos completos. Ai, que bom. Que legal. Em que cidade e estado o senhor nasceu? Estado de São Paulo, Cotia, Tijuco Preto. Ah, Cotia. Tijuco Preto é um bairro de Cotia? É um bairro de Cotia. Ah, tá legal. E há quanto tempo o senhor mora aqui na região da Vila Sônia, aqui na região do Butantã, seria, né? Na Vila Sônia, Vital Brasil, Butantã, eu moro desde 1959. Certo. E o senhor veio para cá há quantos anos de Cotia? Porque Cotia, na verdade, Cotia, Osasco, fazem parte aqui dessa região, né? São irmãos, que o pessoal atravessava a ponte, né, de Pinheiros bem no início, né? Na década de 50, 40, 50, para ir até Osasco, Cotia, né? Sim, então, nessa época, Cotia ainda era uma pista só, não era pista dupla. Exatamente. Então, tá. Então, vamos contando. Pode me interromper para contar as suas memórias, tá? E aí, o senhor estava com quantos anos quando o senhor veio de Cotia para cá, para o Butantã? De Cotia para o Embu das Artes, o Pinheirinho, que é um bairro do Embu, eu vim com 2 meses de idade. Na realidade, eu fui até 1959, eu morei na região do Embu das Artes. Uhum. Que também é nosso irmão, Taboão da Serra, Embu, tudo aqui na região. Serica, todas essas regiões. Exatamente. Tá. E aí, para cá, aqui na região do Butantã exatamente, o senhor veio para cá com quantos anos? Eu vim com 14 anos, em 59. 14 anos, então dá para lembrar muitas coisas, né? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, aí, quando o senhor veio, pode contar coisas também de Cotia, de Itapecerica, de Embu, tá? Porque ela pertence à nossa região. Então, conta suas memórias. Quando o senhor veio para cá, assim, com 14 anos, o senhor morou em que rua? Hoje o senhor mora no bairro... Hoje o senhor mora em que bairro? Eu já disse, Celeste pertence ao substituto de Butantã. Ferreira, Vila Sônia. Pertence ao distrito da Vila Sônia. Tá? O Jardim Floresta. Então, vamos lá. Conta suas memórias à vontade. Pode sorrir, né? Pode chorar de emoção. Então, quando o senhor veio para cá? Onde o senhor morou? Em 59, eu já estava estudando na Alberto Torres, na escola da Vital Brasil. Certo. Em 59, fiquei conhecendo um aeroporto onde hoje é a Raia Olímpica da USP. A USP não existia ainda. Certo. Eu estou tentando já há um bom tempo pesquisar, ver se eu encontro esse aeroporto de planadores. Esse planador era um avião que rebocava o planador e numa altura X, não tenho precisão da altura, soltava-se uma corda, o avião ia embora, o teco-teco, né, que era da época, e ele planava então, em toda a região da cidade universitária, do Morumbi, e depois voltava e aterrissava de onde saiu. Que legal. Eu só esqueci de falar uma coisa. Quem está ao lado do senhor Pedro é a Adriana De Fácil.
colega de trabalho, além disso, é minha amiga querida, né, Adriana? Então vamos lá. É um planador, que legal, nós não sabíamos dessa história. Então vamos buscar isso daí, né? Tá? Sim. O que mais? Bem, na Rua Butantã havia um posto chamado Posto Jardim. Logo em seguida existia a Mesbla, perdão, era a Eletro Radiobras, e a uns passos à frente tinha a Mesbla. Uhum. Né? Mas eu sou bem o tempo do bonde que fazia o contorno no Lago de Pinheiros, ao lado da Igreja Monte Serrate. Certo. Eu sou bem desse tempo. O bonde É Gaiola. Que é lá onde tudo começou, né? Tem a história de Pinheiros. Isso. Lá tinha onde tudo o começou. Gaiola, bonde Gaiola, tem o bonde Camarão, do qual eu andei muito nesses bondes. E até a Praça Ramos de Azevedo. Certo. O que mais? Bem, pode falar. Então, na Vital Brasil existia uma paineira. Essa paineira tentaram retirar ela do lugar para passar a Francisco Morato, que é hoje, e eu participei de um movimento para nós não permitir que essa árvore fosse retirada. Nós abraçamos, nos reunimos em 60, nos reunimos para fazer uma corrente para não tirar a árvore. Mas, mesmo assim, o poder levar a nossa árvore embora, que é uma paineira histórica da Vital Brasil. Na Vital Brasil, eu pegava o ônibus para a cidade, e esse ônibus era um Papa-Fila. Papa-Fila, ok. Papa-Fila. Era uma Alfa Romeo, é uma carreta, o motorista era separado do ônibus, onde ia muita gente. Eu sei que ia muita gente. No Butantã, eu entregava alface, almeirão em um restaurante que ainda talvez exista lá no Butantã. Qual que é? Você lembra? Era entra até a entrada principal, entra à esquerda, o lado direito é onde se encontra o laboratório de Ericrídeos e a Serpente e outros, né? E mais em cima, lá em cima, não sei se ainda existe um restaurante. Dentro do Instituto. Dentro do Instituto, exatamente. Mas era interessante, essa avenida era muito interessante, porque era uma pista só também. A Avenida Doutor Vital Brasil era uma pista só. E ela já tinha o nome de Vital Brasil? Já tinha o nome de Avenida Doutor Vital Brasil, em homenagem esse Doutor Vital Brasil. O pesquisador. E ela era já asfaltada, paralelepípedo, era de terra? Como que ela era? Não era, já era asfaltada. O tempo que eu conheci já era asfalto. O paralelepípedo era a Rua Butantã. Isso eu lembro bem que era pedra paralelepípedo. Né? Certo. Mas eu cheguei a conhecer a Francisco Morato quando ainda era terra. Existia uma empresa de ônibus chamado Emílio Guerra, que era o proprietário. Sim. Dos ônibus que tinha uma frente, um bicão na frente, e fazia Boiguaçu, Itapecerica, Pinheiros, vinha até Pinheiros só. De Pinheiros ele pegava o bonde e seguia a viagem para a cidade. Certo. É engraçado porque... Engraçado não, bacana é que o que ele está falando bate muito com a entrevista que foi feita com o Desidério Ferreira Neto e os tios dele, que é o Walter Ferreira e Oscar Ferreira, que eles contam quase essa mesma história, e que também o senhor Toninho do Chaveiro Rio Azul mencionou alguma coisa assim, muito legal. Então, vamos continuar, seu Pedro? Vamos.
O que eu posso O que falar mais? mais? Da Vila Sônia, eu cacei muito coelho priá, onde hoje é o São Paulo Futebol Clube, era uma vargem, e ali tinha uma nascente, ou ainda tem uma nascente, isso é Tem o São muitas Paulo nascentes aqui. Futebol É, Clube. aqui na Vila Sônia tem muitas, aqui no Butantã tem muitas nascentes, aqui nessa Tem, região. exato. E o Morumbi, eu recordo bem isso em 50, 51, quando estava asfaltando, estava abrindo as ruas do Morumbi. Não Certo, existia ainda. A Giovanni Gronchi, ela é nova por questão do tempo que existe o Morumbi. A Giovanni certo, Gronchi deve ter uns 55, 60 anos, a Giovanni. certo. O que eu posso mais lembrar assim, da Vila Sônia? Bom, nós já falamos alguma coisa, não sei se nós falamos sobre alguma coisa do Luar da Vila Sônia, da música, mas essa é Sim, bem conhecida. ela é bem conhecida, já tem no meu programa, tem a história também da Avenida Giovanni Gronchi, da Avenida Morumbi, da ponte, né, Que da ótimo. ponte estaiada, que são novas. Agora fala sobre o senhor, as brincadeiras de rua, ou o senhor só trabalhava, só estudava, como que era a sua vida? É para falar do senhor também, das suas memórias, né? É interessante. Eu comecei a trabalhar muito cedo pela situação, né? Eu comecei a trabalhar com 7 anos Nossa, e eu posso falar muito a respeito dessa minha passagem. Mas uma coisa que eu queria frisar, para não esquecer, é que o Rio Pirjussara, eu nadei porque a água era limpinha. Eu nadei muito nesse rio. Tinha certo. um Rudimuni ali próximo da Vital Brasil, e a gente nadava nesse rio, que era água limpa. Isso em 59, 60. É, o senhor Mas Toninho disse que ele pegava camarão, que era pitu, né? Camarão, e a pescava. Bia Maurício falava que pescava também, Sim, né? ali tinha lambari. Quando chovia, tinha bagre. A gente pegava muito lambari, né, nessa Certo. região. Agora, a respeito da minha pessoa, eu posso falar muito, que eu comecei a trabalhar muito cedo, e Certo. quando chegou com 10, 11 anos, eu percebi que não dava para estudar. Naquela época, eu não tinha tanta facilidade para estudar. Então, eu fui trabalhar. E o que eu podia trabalhar, que eu visava, era o que estava mais, que eu gostava mais, que era mecânica. Foi quando eu ingressei na mecânica com 12 para 13 anos. 350. E 7 anos, Isso, você fazia o quê com 7 anos? 7 anos eu cortava lenha, trabalhava na roça, né? Mas era mais lenheiro. Eu cortava eucalipto e fazia os Hum. metros de eucaliptos. E E como com aí 7 anos tinha força para cortar eucalipto? eu lembro bem que com 7 anos eu cortei 1 metro de lenha e olha, Hum. minha mãe, fui assim condecorado, fui abraçado e beijado pela minha mãe. Isso foi interessante porque é uma boa recordação que eu tenho da minha mãe de várias coisas, porque quando eu tinha para 8 ou 9 anos a gente trabalhava plantando couve, plantando almeirão, salsinha, cebolinha para vender no Imbu, e a gente vendia e transformava aquilo em alimento, né? Eu achei interessante, porque comecei a observar. Com 9 anos, perguntei para minha mãe, mãe, por que a gente vive? Hum. Qual é a razão que a gente vive, mãe? E ela baixou para mim assim e falou, filho, e começou a chorar. Eu não sei responder para você. Foi quando ela me levou na igreja do Imbu Certo. e tive que fazer uma série de rituais da Igreja Católica, para fazer a primeira comunhão, para depois falar com o padre. Graças ao Criador, graças ao meu namastê, o nosso namastê, o padre também não soube responder, falou que era um mistério de Deus. Então, senhor Pedro, por isso que o seu tio ele é desperto, né? Ele já era desperto aos 9 anos, hein? Isso é muito bom, porque quem é desperto é que pergunta, né? Por que eu vivo? O que eu estou fazendo aqui, né? Que tem Sim, essa
essa fagulha de despertar, né? Ué, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou um robô, sei lá, um bichinho, né? Não, tem a inteligência. Ah, Sim, é interessante, porque o que ele falou, que ele chamou minha mãe de dado, ele falou, olha, esse menino fazer essa pergunta com essa idade, tomar algumas precauções, o médico, naquele tempo não se falava muito em psicólogo, mas eu senti que naquele momento eu não podia mais parar de procurar. Era um momento que eu tinha que pesquisar, perguntar. Foi quando fui para a Mesa Branca, para desenvolver, né? E aí foi para a Igreja Pentecostal, fui para a Assembleia de Deus, fui para Metodista, fui para Adventista, fui para Batista. E aí, até, né? Mas cheguei a sentar na Mesa Branca para desenvolver, aí eu percebi que não era interessante, né? Tirar o meu eu para entrar um outro eu, né? E assim não era do meu, não era isso, não era um esquema de vida que eu queria, não era isso que eu queria. Mas não parei. Com 18 para 19 anos, com 23 anos, eu conheci uma filosofia e me ingressei nessa filosofia e houve o seu encontro. qual é essa filosofia? É a Seichonoe, né? Sou preleitor, me formei como preleitor dessa filosofia e através dessa filosofia eu já tinha lido um livro, isso em 59, sobre yoga. Aí foi Certo. quando me ingressei, aí o encontro foi Se fantástico, encontrou está lá. sendo fantástico e será fantástico o campo da yoga, né? Que bom. Posso fazer uma colocação? Pode, A claro. entrevista não é Isso, comigo. você me ajuda. Eu me lembro Não, quando mas eu era você pode pequena. falar. Eu me lembro assim, quando eu era pequena, nós íamos, falando em Seixonoye, nós íamos numa Seixonoye que tinha. Como é que chama aquela rua que tinha uma casa de tinta? Eram duas ruas que davam nessa avenida grande agora. Imigrante japonês. Isso, e ali a gente Cacosa. descendo, saindo da Francisco Morato, descendo, ela era do lado direito. É a Rua Cacosa. Isso, eu me lembro que a gente ia ali, eu gostava muito também do Isso. Seixonoye. Eu atuei muitos anos, foram uns 4, 5 anos, né? Foi muito bom. E, Eu acho muito boa a Seixonoye. muito boa, uma filosofia excelente, né? Muito boa. E depois aí a yoga aí é o teto, é o cume, né? Certo. E aí depois o senhor começou a fazer o quê? O senhor trabalhou de quê? Depois Eu continuou continuei. Isso, na Seixonoye eu continuava na mecânica. Continuava na mecânica de mecânica. carro. Mecânica de De carro, automóvel. né? Mecânica com sede própria, com sede, ultimamente estava com sede própria, mas sempre foi na Vila Sônia, na Rua Manuel Jacinto, 558. Ali eu permaneci uns 30 anos, no mesmo lugar, né? Certo. E aí, quando foi... bom, isso agora, em 2000, eu me ingressei na Educação Física na FMU. O governo obrigou para adicionar a necessidade de um acadêmico. E aí eu ingressei, fiz um avançado, uma iniciação da Educação Física para adquirir o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, e em seguida eu fiz a Universidade de Yoga na mesma instituição da FMU. O senhor brincava naquela época na rua, assim como a Adriana e eu brincamos, né? Porque é outra época, né, Adriana? Se bem que a Adriana acho que é bem mais nova do que eu, né, Adri? Não muito bem, não. Eu acho que são uns 3 anos, no máximo 4. E então, o senhor brincava na rua, bolinha de gude, futebol? Balão. Era mais carrinho de rolemã. Era rolemã, carrinho de rolemã. Né? E onde o senhor ia? Onde o senhor ia com o carrinho de rolemã? Porque tem alguns lugares aqui. A gente brincava que onde hoje é o Previdência, né? que era mato. A gente brincava também no Jardim Colombo, na Vila Sônia. Uhum. Né? Naquela rua que era
do cemitério Getsemane, né? Isso, ali era um mato, né? Ali era mato. Era. Né? Onde hoje é o Paraisópolis era tudo mato, não tinha nada, 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 nada. E então a minha infância não foi assim muito, não teve muito lazer, não. Não foi Sim. muito lazer. Foi mais realmente trabalhar. Uhum. Mas tinha sim, tinha os momentos, tinha o Cine Palladium na Vila Sim, Sônia. cinema. E aos domingos a nossa atração era o cinema, o Cine Certo, Palladium, certo. na O que Vila o senhor Sônia. assistiu lá, o senhor lembra? Perdão. Fora, o senhor lembra o que assistia lá? O que o senhor assistia? Bang Bang italiano? Sim, tem o Zorro, filme do Roy Rogers, Ah, aquele guarda rodoviário, o cachorro, Ritintim. sim, sim, sim. Aham. Isso que a gente assistia muito. Mazzaropi, Mazzaropi. Oscarito, o Grande Otelo, né? Isso é da época, era da nossa época. Sim, Ali, os filmes com Ângela Maria, alguns filmes com Inesita Barroso, né? certo. Esse era da nossa época. Né? Os shows, né? Depois o senhor assistiu os shows com Barros de Alencar. Bar de Alencar, isso. Tinha outros. Oh, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Tinha uns apresentadores no rádio, era o rádio, e fazia algumas Correia. Ele Correia. gincana, tinha, né? Mas eu sou do tempo da gincana, que bom da Record. Sei. Mas era Eli Correia que o senhor está falando, não era? O apresentador que tinha lá? Bem, o de Correia. Joia Júnior, eu não perdi a conversa do meio-dia com Joia Júnior, que era muito interessante, era uma filosofia muito boa. Ormar Cardoso, né? O programa era todo dia, não perdia do Ormar Cardoso. Né? Programa de filosofia eu não perdia, achava interessante que eu falava aquilo que eu tentava descobrir durante a vida. Né? Então, era esse o que a gente tinha da época, era realmente... Né? Mas eu queria lembrar mais algumas coisas, umas coisas assim que eu lembro bem, que eu não perdi às 19 horas, era com o Carlos Espera, o repórter é só. Lembro. Eu era bem criança, mas eu lembro. Né? Eu lembro de algumas coisas. Isso. Então, é interessante esses programas até que existiam na época, mas o que eu lembro bem, assim, que passa na minha memória, é o Cine Palladium na Vila Sônia. Esse não tem também muito tempo que chegou ao fim, mas era um programa de domingo que a gente assistia, era muito bom, era bom. Né? Tá, e aí o senhor lembra da padaria Tentação, tudo, Padaria né? Tentação, que tem... da Vila Sônia. Isso, era um recuo, ele era na Avenida Francisco Morato, e tinha um grande recuo, um grande estacionamento, que é da padaria Tentação, ali próximo do Cine Palladium. Né? Aquela era a padaria Luar da Vila Sônia, a padaria Tentação era mais para cima, mais para o Ferreira, não era? Sim, onde hoje é a nova estação da Vila Sônia. Isso. Perdão, mas ali era a padaria Luar de Vila Sônia. Tinha várias lojinhas do lado, tinha algumas lojas. E o que eu lembro mais dali? Do Chaveiro Toninho. Então, que foi a entrevista dele no dia 6. Dá uma olhadinha, não sei se você viu. Interessante. Eu estava falando do teu canal para ele. Tá. Então, o senhor Toninho, ele fez aniversário, ele fez 85 anos, dia 13 agora de maio. E eu fiz a entrevista com ele que saiu no dia 6 de maio agora. Do Chaveiro Rio Azul. Uma graça. Isso. Uma coisa muito importante também que eu acho frisar é que eu lembro bem da Manuel Jacinto, que era 2 mãos. Isso eu também lembro. Subia e descia o ônibus lá. Subia e descia, e teve uma vez que um ônibus perdeu o freio lá em cima, ele atravessou Francisco Morato, saiu na rua Rio Azul, conseguiu parar lá na Rio Azul
e não teve danos, vida, não teve nada. Passou pela frente do mato. Então, imagina como é que era na época, que não tinha. Isso foi em 59, 60, essa passagem. Sei, sei. É Aí interessante. depois até ele subia, eu lembro que ele subia a Manuel Jacinto e depois virava numa das ruas lá e continuava na Ibiapaba. Não sei se o senhor lembra disso. Ele Isso não, virava não uma das recordo, ruas. essa parte eu não recordo. Eu É, recordo não bem subia o totalmente. Hospital Psiquiatria do Morumbi, né, que eu Sim. conhecia o pessoal de lá, os psicólogos, ele estava Uhum. em diálogo, Quando conversando. era lá embaixo ou depois que ele subiu? Porque ele era lá embaixo, segundo a. Não, isso depois que ele subiu. Ele estava lá em cima, né, na Manuel Jacinto, que era o Aham. único lugar que tinha um telefone que as pessoas, para ligar, tinham que ir lá para utilizar o telefone desse hospital. Isso Aham. é o único lugar que tinha para fazer uma ligação. Não tinha outro lugar ali na região. É, nem na padaria, né? Na padaria Colombo tinha lá em frente, tinha o mercado do senhor Andrade, né? O mercado Andrade. Isso já bem aqui, isso já bem, mas os Não, Andrades, né, que era o pai e os filhos, era é, bem aqui já. Acho que em 59 não tinha ainda lá esse mercado. Era é, bem. E ali tinha o Andrônico de Mello, a escola, acho que ainda existe, tem o Tudomiro Dias, né? é. Que Mas era, hoje o Andronico, ele é o Adolfo Trípoli, né? Depois o Andronico foi lá para cima, atrás da igreja São Benedito, e aí ficou Adolfo Trípoli, o antigo, o Andronico Velho, né? sim. E aí tinha aquela praça lá, que é o Teodomiro Dias, onde nós estudamos, né, Adri? Sim. Uma coisa que eu queria frisar também, muito importante, não tem Hum. aqueles prédios no Caxingui, os prédios em frente a, subindo do lado direito, ali eu conheci o Tancão, ali tinha um Tancão onde hoje é prédios. Acho que Não você é, mora, Débora. não, eu estou achando que ele está falando onde tinha um tancão famoso, era na chácara, onde tem os prédios Edgar, O Quintas. do Edgar de Morumbi, Souza. no Era, Jardim. Isso, tinha o tancão, hoje, eu lembro. lá era a chácara do Edgar de Souza. Vai comigo pela avenida, vai pela Francisco Tem a Morato. história também dele, tá? Tem É, história também. tem, já tinha um campinho de futebol. Há Isso. pouco tempo, isso não tem muito tempo, eu jogar um futebol lá nessa uma chácara do Edgar de Souza, onde hoje é o Quintas. Mas vai comigo pela avenida, sobe a avenida, passa a Morumbi Motor, onde era a antiga Morumbi Motor, passa aquele conjunto onde é uma casa que vende produtos para cães, passa, e tem os prédios ali na frente, era o... Pertence do Morumbi, é onde eu estou morando. Sei, ali tinha um tancão, tinha um Hum, tanque sei. onde as pessoas iam nadar. Ah, tá. Aí, bem Também onde não você está sei. falando aí, tem o feijão de corda em frente, bem feito o feijão de Sim, corda, né? é, E tinha um tanque. E certo. o pessoal ia se divertir ali, fazer, para nadar, era interessante. Isso eu lembro bem. Isso eu lembro bem. Deixa eu ver mais alguma coisa. É a primeira vez que falam desse tancão aqui, né? E onde É, tinha, inclusive, a regência, né? A a indústria regência, de roupas, indústria, e a granja aqui a perto. granja dos japoneses que era atrás ali da Morumbi Motor. Isso. Isso, ali ficou por muito tempo, né? Uhum. E interessante que eu cacei muito coelho, Priá, aonde hoje é o São Paulo. E eu estou tentando encontrar algumas pessoas que pudessem lembrar assim, algumas coisas, lembrar da Avenida Rebouças, que subindo a Avenida Rebouças tinha uma bomba de gasolina, do qual ela não era elétrica, era uma bomba, acionava uma alavanca, a gasolina subia num reservatório com algumas escalas, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 10 litros, e ela descia para o automóvel com a inércia da própria gasolina.
Poxa. Também gostaria de encontrar pessoas que pudessem lembrar de um bebedouro de água que tinha na Paulista, no final da Rebouça, um bebedouro de ferro enorme, parecia um tacho, Sei. onde os cavalos, porque o lixo de São Paulo era recolhido com o carroção, que é do meu tempo. Certo. 49, 50, 50, em 49 tinha 4 anos, mas eu já lembro como que era o primeiro prédio que minha mãe levou para conhecer, que era o Martinelli, e onde hoje é a Sala São Paulo, ali era a estação de trem. E os lugares que eu conheci muito cedo com a minha mãe, e a Praça da Luz, onde hoje tem algumas preguiças, mas na época já tinha alguns animais como a preguiça, né? Então, Certo. é interessante. Então, eu gostaria realmente de encontrar pessoas que eu pudesse falar a respeito dos carroções, como que eram os carroções dos lixeiros de São Paulo, e aonde eles recolhiam os cavalos era lá na Penha, próximo da Penha. Né? Eu lembro que alguém comentou isso e que comentou que o lixo era jogado aqui desse lado, do lado de cá do rio. Eu não lembro quem que foi, eu preciso só recordar, verificar a minha memória. O primeiro lixão que eu conheci, eu, minha irmã, minha mãe, primeiro que nós conhecemos, era aqui na Raposo Tavares, Certo. né? Na altura do quilômetro 12. Deixa eu ver, 17. 12, ele, hoje tem a Avenida Heitor Eiras Garcia, era a esquina com a Heitor Eiras Garcia com a Raposo Tavares. Depois que foi mudado um pouco do lado, que ficou um bom tempo, que hoje é um bosque... um bosque. Ah, é o Secom, Cepan. Como que é o nome daquilo, Adriana? Você não, lembra? O Semucan não é esse daí. Lá? Não é. Tem 2 parques lá. Tem 2 parques lá, onde... Não, o Raposo Tavares não é o parque... Acho que é o Parque Raposo Tavares, é Raposo Tavares, é o Parque Raposo Tavares, e tem algumas histórias também que eu frequentei esse lixão, mas essa é uma história assim, um pouco deprimente. Não quer contar, então, né? A gente pula. A gente pula. Mas, sabe, eu acho que foi o senhor Toninho que falou do lixão que tinha aqui, deixa eu me localizar, aqui perto do rio, onde é o João Saad. Não, é mais para cá, onde tem o Laboratório Lavoisier, perto da Fundação Carlos Chagas, o pessoal jogava lixo lá. E é o único rio que não foi canalizado, é o único córrego que não foi canalizado, porque ele é um patrimônio de reserva aqui na região, onde tem, inclusive, muitas árvores. Né? Não sei se o senhor lembra disso. Não, o lixão que eu tenho ciência, que eu conheço, que é bem da minha época, é esses 2 que eu citei. Esse da Heitor Eiras Garcia, hoje com a Raposo Tavares, ali onde é o posto de gasolina hoje, e em seguida eles passaram aonde é hoje o bosque da Raposo Tavares. Nós fazemos caminhada hoje ali. Não tenho ciência que era próximo em outro lugar, não. Do Caxingui, não. Tá, me fala uma coisa, lá na Avenida Paulista, que o senhor falou do tacho lá de água, os cavalos iam beber água lá, né? Era no começo, aqui perto da Rebouças, ou lá na Oswaldo Cruz? Não, era aqui no começo. Ali, aquele entroncamento da Consolação, Paulista e a Rebouças. Tá. Né? Eu, inclusive, tenho
tenho intenção de talvez encontrar para ver alguma foto, alguma coisa do Dr. Rebouças, que foi um engenheiro negro. O doutor Rebouças, que está escrito Avenida Rebouças, ele era médico e uma pessoa muito importante no Hospital das Clínicas, tá? Era um engenheiro e um médico, são negros mesmo. Eu já fiz, inclusive, essa matéria sobre a Avenida Rebouças, tá? Que ótimo. Que bom. Né? Que tem até as fotos de quando ela não era asfaltada ainda. Ai, que interessante. Tem as fotos no programa. Eu tenho grande interesse. Eu tenho interesse. Tenho interesse por vários fatores. Uma, que eu gosto muito de viver, gosto muito da vida, e a minha previsão aqui com meus alunos é 120 anos. Eu tive uma aluna aqui, e ela hoje é diretora do Guaraci, da Escola Guaraci, da Ferreira de Araújo, e ela sempre comenta, quando nós nos encontramos, ela fala, Rubiananda, que o meu nome místico da yoga é Rubiananda, né? Meu nome de registro é Pedro da Silva Pires. Então, eu sei que eu queria falar para o senhor, seu Pedro, assim, vamos procurar a pessoa que o senhor falou que quer encontrar, que viu lá na Avenida Paulista, e todas as pessoas que passaram pelo mesmo conhecimento que o senhor, né, do lixão, da Paulista, da Rebouças, tudo, tá bom? Isso. Então, vamos lá. O senhor abriu um instituto que é de yoga. Fala do seu instituto, onde é. Pode fazer propaganda. Ótimo. Então, isso quando foi em 89, eu preparei a sala, tem 140 metros quadrados, né? Preparei, na época, os carpetes, preparei para yoga e iniciei nesse ano. Em 89, eu comecei, então, a dar aula de yoga aqui no espaço Rubiananda. E foi. Aí teve lindas passagens realmente interessantes, acontecimentos muito importantes, um trabalho simples, mas com uma dignidade, com humildade, mas foi muito bom, está sendo muito bom e eu acredito que vai ser muito bom. Então, estou com um espaço aqui, Rubiananda. Hoje, nós ampliamos, nós temos dança do ventre, dança, balé clássico e música. Meu filho se formou em música e dá aula de piano, cavaquinho, viola, violão, contrabaixo, guitarra, bateria, o que vier de som. E se não sair som, ele faz sair som nas garrafas, faz então as notas musicais. Se não tiver garrafa, ele faz o copo, a música no copo. E também, se não tiver nada disso, ele toca o hino nacional com a boca, batendo no peito e nas mãos. Nossa, que lindo, hein? Músico. Manda esses vídeos, manda tudo pra gente, tá? Ótimo, ótimo. E durante todo esse tempo, então, teve muitas coisas, bons acontecimentos. Aqui teve a Adriana... Qual é o nome dela? Adriana Esteves, que esteve aqui com a gente. Aqui teve Tonico Ferreira, da Rede Globo, jornalista, fazendo o Globo Repórter em 2003, porque os acontecimentos foi muito interessante. Foi muito interessante. Foi através de mudanças de hábitos e a mudança de alimentação. E eu vejo assim, com 76, já se aproximando para 77 anos, não tenho diabético, não tenho pressão alta, não tenho colesterol, tudo em ordem. Então, essa é uma das partes que eu friso com alegria. Não como exibicionismo. O senhor vai viver mesmo até 120 anos, né? Então, essa Malu, que hoje ela é diretora da escola de Pinheiros,
ela falou, Rubi, eu descobri tantas coisas vestindo a camisa da yoga. Eu aprendi tanto, muito com você durante o tempo. E nós vamos passar, em vez de 120, vamos passar para 140 anos. Né? Então, são uns relatos assim interessantes. Passou comigo aqui uma jovem chamada Cristina, e foi tão interessante que ela acabou casando com um francês. Hoje ela mora em Erlim, na França, e manda umas cartinhas dizendo assim: Rubi Ananda, se 5% dos homens do mundo fosse como você, o mundo seria diferente. Sim. E me fala, onde se puder pôr o seu endereço, o contato de telefone, para as pessoas poderem entrar em contato com o senhor, para fazer yoga, para melhorar a sua própria vida. Faça assim agora um apanhado do o que a pessoa está precisando do quê? Né? A pessoa está precisando melhorar a vida espiritual, está em busca de conhecimento, então ela procura o senhor onde? Telefone, e não sei se é legal colocar endereço, mas o telefone para contato. Eu posso colocar o endereço? Posso. Pode, claro. Eu coloco o endereço é Rua Natal Pigassi, 870, Jardim Celeste, bairro do Ferreira. Certo. Esse é o endereço. O telefone fixo é 3751-0231. O móvel é 996786-703. Tá ok. Né? E tem um outro onde eu me encontro também, 4787-2025. Né? E pode falar com o senhor para fazer tanto yoga como dança. Eu vou lá fazer uma visita para o senhor, vou lá fazer uma filmagem, mas deixa só melhorar as coisas dessa pandemia, que eu vou lá fazer uma filmagem. Concordo. E a gente faz isso. Concordo. Tá bom? Você vem comigo, eu passo aí, te pego e você vem será? Nossa, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Então, e aqui a gente então trabalha com as asanas. As asanas são posturas, né? Nós falamos muito sobre Raja Yoga, que é a yoga real. Nós falamos muito sobre a alimentação. E depois fazemos uma preparatória, que é os exercícios. Pós a preparatória, nós fazemos então as asanas, que são as posturas estáticas, imóvel, e depois vem a prática respiratória e o relaxamento. Esse é o trabalho de evolução, para o homem sentir a evolução, sair do estado comum e entrar num estado de evolução, se evoluir. Esse é o trabalho nosso aqui, Débora. E como que é o nome da escola? Rubi Ananda Yoga. Rubi Ananda Yoga. Isso. Tá bom. O senhor tem mais alguma coisa para falar sobre as suas memórias, sobre o senhor? Bem, se eu começar a falar aqui, olha, 4 dias e 9 noites não vai todo. Eu, desde já, agradeço a você, Débora, por esse magnífico trabalho maravilhoso. É um trabalho que registra, né, que passa por aqui no nosso planeta, registrando, existindo, não apenas passando, mas é um canteiro florido. Se percebe o seu trabalho realmente é um trabalho de evolução. Meus parabéns. Muito obrigada e parabéns ao senhor pelo seu trabalho também, né? Que é muito importante, ajuda muita gente, tá bom? Ótimo. Então, um beijo, um grande abraço para o senhor, assim, fraternal. Super, super, super. Que assim seja e assim será. Bastante saúde física, saúde mental, saúde espiritual, sempre com muita alegria, com muita evolução, se evoluir.
então, vamos falar sobre a Vila Sônia um pouco, né? Que tem algumas coisas que nós não conseguimos achar, como o Jardim Eunice. É um bairro entre a Raposo Tavares e a Regis Bittencourt, pertencente ao distrito da Vila Sônia. Não há registro de ruas e CEPs, né? Nem pelo correio, nem pelo site, não achei nada, tá? Então, pelo que eu entendi, esse bairro ele fica ao lado do Jardim das Vertentes. Então, se algum espectador morar neste bairro, informe, por favor, em que rua mora, o CEP, tudo para nós colocarmos aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós voltamos já já após a vinheta da Associação Comercial Distrital Sudoeste, da qual eu faço parte, da qual eu sou associada e também da qual eu faço parte, eu sou membro do conselho. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 3180 3772, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. O bloco 3, nós vamos falar do Morumbi, na Dolce Morumbi, que é dolcemorumbi.com/Débora-Histórica, onde eu assino a coluna e você poderá ver a história do berço do nosso bairro, que tudo iniciou de Pinheiros, a parte de baixo, e do Morumbi, a parte de cima da Vila Sônia, tá ok? Então vamos lá, Jardim Morumbi. É um dos bairros nobres pertencente ao distrito do Morumbi e composto por 28 logradouros, e são eles: Avenida Major Silvio de Magalhães Padilha, Praça Cidade de Lisboa, Praça Cidade do Porto, Praça Comunidade da Vila de Arouca, Praça Doutor Humberto Delboni, Praça Doutor José Ferrer, Praça Moacir Nicodemos, Praça Mário Garneiro, Rua Barão de Casa Branca, Barão de Mogi Guaçu, Barão do Rio Pardo, Breno Pinheiro, Brigadeiro Armando Trompovski, Doutor Celso Dario Guimarães, Doutor Jesuíno de Abreu, Doutor Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, Engenheiro João Ortiz Monteiro, Francisco Letieri, Itapaiúna, Condomínio Viládio Panambi, Jeremy Bentan, Luigi Pirandello, Oswaldo Leite Ribeiro, Professor Luciano Gualberto, Professor Miguel Calmon, Miguel Riso Júnior, Senador Otávio Mangabeira. E aí, gente, eu falei para vocês que eu iria contar a história das pessoas, né? Por que tem o nome, né? Nas ruas, nas praças, tudo. Então, nós vamos falar agora, né? A importância do nome das ruas e seus homenageados, né? Então, um dos logradouros é a Avenida Major Silvio de Magalhães Padilha, que foi a primeira que eu falei. E então, quem foi esta pessoa? Nascido em Niterói, Rio de Janeiro, aos 5 de junho de 1909, foi um importante atleta e dirigente esportivo brasileiro. Era filho de João Avelino, um militar capitão da Marinha e campeão brasileiro de esgrima. E sua mãe, a senhora Teresa, que faleceu quando ele tinha apenas 9 anos. Seu pai decidiu colocá-lo numa escola militar e entrou por acaso no esporte ao receber um convite para praticar salto à distância por um técnico do América. Quando mudou-se para o Fluminense, um clube com mais estrutura, se especializou nas provas de pistas e se tornou recordista brasileiro dos 100 metros rasos. Foi nas corridas com barreiras que se consagrou 110 e 400 metros. Mudou-se aos 24 anos para São Paulo e passou a defender o Clube Espéria. Foi campeão sul-americano de atletismo em diversas provas e participou nos Jogos Olímpicos de Verão de 1932 em Los Angeles, 1936 em Berlim, que esta foto que está aí, inclusive, foi destaque no jornal A Gazeta sobre Silvio de Magalhães Padilha na final de Berlim, 1936.
6. E a outra figura é o Silvio de Magalhães Padilha, que recebe a bandeira do Brasil antes dos Jogos de Berlim, em 1936. Né? Que orgulho, gente. Sendo o primeiro brasileiro classificado para a final de uma prova olímpica de atletismo, obtendo a 5ª colocação na prova dos 400 metros com barreiras. Aí eu lembro quando a gente corria, ou eu lembro porque eu assistia as corridas? Bom, antes de entrar na pista para a semifinal em Berlim, aliás, eu lembro porque eu assistia. Ainda no aquecimento técnico do Clube Paulistano Espéria, o austríaco Emanuel Matula ouviu algumas frases de Josef Kovács, húngaro e campeão europeu de distância. Eu sou campeão europeu. Já estou na final, vou competir até contra um que veio do país de macacos. Olha o preconceito, né? Dissera. Porém, Kovács ficou em quarto em sua bateria, logo atrás de Padilha, não se classificando à final. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948, em Londres, foi o porta-bandeira da seleção brasileira. Então, quer dizer que no país dos macacos, o macaco correu mais, né, do que o europeu. Neste mesmo ano, abandonou as competições e tornou-se um dirigente esportivo. Padilha foi o chefe das missões brasileiras nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948, 56 e 60 e foi presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que é o COB, entre 1963 e 1991, ocupando diversos outros cargos, entre outros como membro do Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional, COI, de 1970 a 78, de 1970 a 78, 1983 a 1988, e vice-presidente do Comitê Olímpico. Ele presidiu ainda o Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 1963, então essa figura é o Major Padilha, o primeiro à esquerda em frente à Vila dos Atletas para o Pan-Americano de 1963 em São Paulo, realizados, né, aqui na capital paulista, empenhou-se para a construção da infraestrutura esportiva. Silvio casou-se aos 18 anos com Ivone. Nessa figura, ele aparece aí, foi a primeira aparição dele em Los Angeles, na Vila Olímpica de Los Angeles, em 1932, acompanhado da mulher Ivone de Magalhães Padilha, cujo pai dela, né, era almirante e o instigou a prestar concurso para entrar no colégio militar, o que ocorreu. E em 1932, ele se formou no Realengo, que é no Rio de Janeiro, tá? Sendo transferido para São Paulo. Foi convidado pelo então interventor do Estado, Ademar de Barros, para comandar a recém-criada diretoria de esportes e, sob sua responsabilidade, construiu os primeiros centros esportivos e poliesportivos com o Baby Barione. Essa figura aí é o Baby Barione, que é um ex-atleta de basquete e cronista esportivo. Baby foi um criador dos Jogos Abertos, competição que leva seu nome e completa 83 anos em 2019, completou, né? 83 anos em 2019. E na Água Branca, essa figura é o Complexo Desportivo Baby Barione. E o Constantino Vaz Guimarães, no Ibirapuera, além de criar uma lei estadual que regulamentava a atividade esportiva e a profissão do professor de educação física. Para quem é professor de educação física, não sei se sabe, né, que deve estudar na escola isso, no primeiro ano. Como que surgiu a profissão de professor de educação física. O presidente Getúlio Vargas procurou seguir os moldes da lei criada por Silvio, mas colocando o esporte sob tutela do Estado, fato que Silvio discordava, fazendo-o criticar a ação de Getúlio. Em 1940, Silvio abandona a carreira militar no posto de major. Sua experiência como dirigente esportivo, que lhe permite assumir a organização dos Jogos Pan-Americanos de São Paulo, em 1963, né?
E no mesmo ano ele é eleito presidente do COBA, estando à frente da entidade em 7 Olimpíadas, de 1964 em Tóquio até 1963 em Seul. Durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, esteve entre os dirigentes do COI, que se ofereceram como reféns em troca dos atletas de Israel no chamado Massacre de Munique. Em 1989, ele sofreu um AVC e no ano seguinte se afastou por motivos de doença. Recebeu diversas condecorações de mérito no Brasil, entre outros o título de presidente de honra do Comitê Olímpico Brasileiro. O Major faleceu em 28 de agosto de 2002, aos 93 anos. Nós já voltamos já, após a vinheta da Dolce Morumbi. Linda vinheta. Bom, a nossa agenda cultural é assistir os outros programas Débora Histórica, que estão são relacionados a todos, tá? E segue aí um vídeo, foto da instituição Criança Feliz, que fica no Taboão da Serra. Olá, amigos. Estas imagens que eu vou passar agora, elas vêm todos os meses, né, para mim. Então, eu faço a divulgação no programa do Instituto Criança Feliz, que foi fundado em 27 de abril de 1959, e na época ele funcionava como um orfanato para meninos, tá? Servindo também mais tarde como abrigo provisório para as crianças cujos pais haviam perdido temporariamente a guarda dos filhos. Hoje é uma OSC, que é a Organização Comunitária e Participação Social, atendendo crianças de ambos os sexos, de 3 a 5 anos e meio, com a finalidade de promover a convivência e o fortalecimento de vínculos, embora contemple também atividades lúdicas e pedagógicas, tá? Então, dentro do complexo do Lar Criança Feliz, funciona um grupo Escoteiro Acácia, que atende crianças e adolescentes de 7 a 21 anos e tem método educativo próprio. 21 anos adolescente. Adolescente, na verdade, é até os 24 anos, porque ainda está em fase de crescimento, tá? Eu até falei num programa junto com a Selma, um programa que nós estávamos fazendo, um projeto, né, que as pessoas acham que é até 18 anos. Não, é adolescente até 24 anos. A fase adulta inicia aos 25. Então, aí, continuando com o Lar Criança Feliz, através de atividades lúdicas que propiciam a convivência com as diferenças interpessoais, são passadas aos participantes espírito de cidadania e são cultivados valores como o respeito à pátria, aos pais e à família. Então, essas, exceto o que eu coloquei sobre a idade, né, dos adolescentes. Então, essas são as palavras do presidente do Lar Criança Feliz. Então, lá, vejam bem, gente, se vocês olharem direitinho as figuras, né, tem brechó, tá? Para vocês irem, para vocês compartilharem, quem gosta de comprar roupas e móveis, tudo, bijuterias, tudo no brechó, lá tem para poder ajudar as crianças, né, para ajudar essa instituição. E a mantenedora são lojas maçônicas e algumas outras pessoas físicas e jurídicas que colaboram com este projeto que é maravilhoso, tá ok?
Então, é claro que tudo tem a manutenção do lar, né? Porque vocês podem ver que é lindo. E vocês podem visitar também o Lar Criança Feliz, ok? Então, o contato lá é 4701 4604. 4701 4604. Ele fica no Taboão da Serra, na Rua das Camélias, número 20. Nós encerramos esse programa. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês também contem as suas memórias. Muito obrigada e até o próximo programa, que vai ser no dia 3 de junho, que é feriado, inclusive, né? Tá bom? Então, um beijo para todos.